Olá, boa tarde a todos que já estão nos acompanhando por aqui. Sejam super bem-vindos a mais um webinar promovido aqui pela ZAP, em parceria com a Hospitalar. Para quem ainda não conhece a ZAP, somos uma entidade sem fins econômicos, que foi criada há mais de uma década para desenvolver e disseminar o conceito de gestão de saúde populacional do Brasil. A gente está muito feliz em mais uma vez estar aqui com vocês e poder oferecer as informações aí técnicas e de qualidade que possam agregar a vocês, tanto profissionais quanto instituições. Vale lembrar, um pouquinho antes da gente começar a nossa discussão aqui, que é o dia para vocês que essa live está sendo realizada numa plataforma exclusiva, mas na sequência ela vai ser disponibilizada aí nos canais da ASAP. E a gente também tem um chat para perguntas e sugestões que já está disponível para vocês, e a gente vai fazer o possível também para, ao final da apresentação, conseguir atendê-los e respondê-los adequadamente. Eu me chamo Ana Luísa Seleme, eu sou a Head de Saúde da Wellbe, que é uma health tech para a gestão de saúde populacional, e nós somos associadas à ASAP. Eu sou também pesquisadora do Programa de Tecnologia em Saúde da Pontifícia Universidade Católica aqui do Paraná, e eu venho trabalhando já há muito tempo com ciência de dados, e mais recentemente, aí, no último ano e meio, com os determinantes sociais da saúde. Então, por esse motivo, a gente vem apresentar aqui para vocês o nosso webinar, que se chama Entre Registros e Realidades: o papel dos determinantes sociais da saúde na construção de uma saúde mais justa por meio dos dados. E a gente escolheu o tema entre registros e realidades de propósito, né? Então, para trazer um pouquinho de registros, né? O que a gente tem nos registros de informação em saúde e qual é a realidade dessa população, né? Então, isso tem tudo a ver com como os determinantes sociais podem estar sendo utilizados pelas operações de saúde para que a gente traga aí uma saúde mais justa e mais equitativa para a nossa população. E para falar sobre esse assunto, a gente vai contar com a participação da Aline Paziani. Aline, seja bem-vinda, vou pedir para você se apresentar. A Aline é uma parceira, uma colega de trabalho já de muito tempo, e a gente tem provocado várias discussões em conjunto a respeito dos desafios que a gente tem enfrentado na saúde brasileira como um todo. Então, eu estou muito feliz de poder discutir, fazer as nossas discussões também para outras pessoas poderem ouvir. Espero que seja bastante proveitoso para todo mundo. Aline, por favor. Então, boa tarde, pessoal. Então, um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigada, Ana, também pelo convite, para a gente dar um pouquinho de potencial aí de voz do que a gente sempre conversa, né? Então, meu nome é Aline Baziani, minha formação ela é em saúde da família, né? Eu fiz medicina, depois saúde da família meio que por acidente. Acabei me apaixonando por gestão de saúde populacional, por saúde da família, e eu descobri ali dentro uma paixão enorme sobre planilhas também, que é algo que eu gosto bastante. Atualmente eu estou como diretora médica da Axenia, que é uma empresa, que é uma plataforma de saúde corporativa Next Generation, que a gente trabalha aqui muito dentro de dados baseados em plugins e administração de saúde de populações como um todo. Eu também sou mãe do Frederico, de 1 ano e 1 mês, um nenenzinho lindo, filha do seu Vicente e da Dona Ivone, esposa do Cláudio, que faz parte também da minha vida e da constituição de quem eu sou. Com certeza. Bom, Aline, quando a gente começa a falar de determinantes sociais, a gente sabe que grande parte do nosso público já tem plena ciência desses conceitos, mas acho que vale a pena a gente reforçar e também explicar o porquê que ele voltou a ser uma discussão das empresas, dos sistemas de saúde, e da academia também, né? Então, o conceito de determinantes sociais da saúde, ele vem lá da década de 90, né? Não que a gente já não discutisse como o ambiente e como as questões sociais estão relacionadas a desfechos de saúde antes disso. Mas ele entra à tona, ele vem à tona lá na década de 90, ele sempre foi uma pauta, mas depois da pandemia da Covid, isso veio com tudo, né? Então, a pandemia da Covid-19, ela evidenciou as diferenças de acesso aos sistemas de saúde por diferentes tipos de população, retomando a incorporação da discussão da incorporação e da discussão dos determinantes sociais da saúde para as melhorias aí de custeio, acesso e eficiência dos serviços de saúde.
Os determinantes sociais da saúde, eles são as condições em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem, e elas são causas subjacentes dos principais problemas de saúde da população, né? Como a gente vê hoje, hipertensão, diabetes, as principais doenças que estão acometendo hoje a população, elas têm lá também suas raízes nos determinantes sociais da saúde. E para deixar um pouquinho mais claro o que são essas condições de vida das pessoas, trago aqui alguns exemplos de determinantes sociais que a gente pode citar aí os mais conhecidos, como renda, escolaridade, ocupação, raça, acesso à moradia, alimentação, por exemplo, né? E os determinantes sociais da saúde com maior destaque, né? Quando a gente pensa em todos os determinantes sociais, para quem está familiarizado, a gente tem lá as camadas de determinantes sociais. Os que têm maior destaque, eles devem ser aqueles que causam uma maior estratificação social e, por consequência, geram maior iniquidade de saúde. E quando a gente fala de iniquidade, esse também é um outro, um tema que vem também sendo colocado muito pelo mercado. A gente não pode esquecer que iniquidade é diferente de desigualdade, né? Então, a iniquidade, mais por uma questão conceitual, para que a gente consiga colocar aqui todo mundo na mesma página com a gente, a iniquidade ela difere da desigualdade, porque as desigualdades elas são percebidas na saúde também a todo momento como iniquidade, mas elas não são injustas, né? Então, pegar um exemplo, o estado de saúde, por exemplo, de um idoso em relação a um jovem. Eu tenho uma desigualdade, porque o idoso, por si só, pela sua condição ali de idade, ele vai ter, por exemplo, uma maior prevalência de doenças crônicas, então a distribuição de doenças crônicas entre idoso e jovem, elas são desiguais, mas a iniquidade entra quando essas condições elas são preveníveis e desnecessárias. Então, quando a gente tem questões que são desnecessárias, é que elas poderiam ser prevenidas por um contexto social melhor, a gente está diante de uma iniquidade. E um exemplo de iniquidade, então, só para a gente continuar com os exemplos, são, por exemplo, as diferenças nas taxas de mortalidade infantil, em que são, por exemplo, maiores na população negra, no Brasil e em vários lugares do mundo, e isso, por exemplo, está atribuído à baixa escolaridade e renda, por exemplo, né? Então, as inequidades em saúde, elas são características que definem também como a saúde vai ser organizada, e os determinantes sociais da saúde são peça-chave para que a gente compreenda a distribuição das doenças e da saúde numa população. O nosso estado de saúde ele é influenciado por várias questões, e quando a gente pensa nos determinantes sociais, né, então vamos olhar os determinantes sociais e pensar em o que fazer com esses dados de determinantes sociais. Normalmente a gente acaba pensando muito em políticas públicas e muito no sistema público de saúde, mas a gente não pode esquecer que quando a gente fala de sistemas, né, de melhoria de saúde, de como a gente vai entender o contexto social e provocar melhorias de saúde, a gente não pode esquecer que no nosso país a gente tem um sistema de saúde que ele é composto, sim, pelo sistema único de saúde, mas a gente tem também a saúde suplementar e a saúde privada, né? Ou seja, aquelas pessoas que pagam efetivamente para ter saúde. Então, quando a gente fala de determinantes sociais, a gente não pode só pensar na saúde pública. É importante o entendimento dos determinantes sociais em termos de políticas públicas macro, que é função do Estado, e não tem como a gente discutir determinantes sociais sem falar do papel do Estado efetivamente, mas não é o nosso objetivo aqui, mas a gente não pode esquecer que a gente tem outras frentes de saúde, que o sistema de saúde brasileiro ele é composto por não só essa frente de saúde pública. E aí, considerando tudo isso que eu expliquei, né, Aline, falando um pouquinho de o que são os determinantes sociais, o que é iniquidade, que difere lá da desigualdade em saúde, um pouquinho de políticas públicas, mas lembrando que a gente não fala só de saúde pública quando a gente discute determinantes sociais. Eu vou te fazer uma pergunta inicial para que a gente comece aqui a nossa discussão, que é como as organizações hoje, aí organizações como um todo, os sistemas de saúde, as empresas, as operadoras, todo mundo que está operando no mercado de saúde, elas podem efetivamente considerar a equidade de saúde nas suas estratégias. Perfeito, Ana. Acho que esse é um ponto bem importante, até quando a gente coloca em pauta isso tudo que você colocou e apresentou para a gente anteriormente. A gente não está falando apenas de saúde pública, a gente está falando de pessoas. E essas pessoas, elas estão em diferentes ambientes. Então, quando a gente olha, né, as organizações, sejam elas empresas, sejam organizações não sem fins lucrativos, o que for, elas são constituídas de pessoas também.
Então, para nós termos isso e considerar essa equidade como parte da estratégia, primeiro a gente precisa, enquanto indivíduo, enquanto tomador de decisão, Ana, é entender que isso realmente é algo relevante. Quais são os dados? A Ana trouxe aqui diversos dados, né, relacionados à Covid, por exemplo, que escancarou. Acho que no Brasil teve até um estudo, né, Ana, relacionado a isso, de como que afetava diferentes realidades, como que, seja de regionais, seja por raça, como que o Covid impactava a mortalidade, né, Ana? Não sei se era desse artigo que você estava pensando. Sim, exatamente. A pandemia ela trouxe isso muito forte. A gente tem estudos que evidenciaram isso no Brasil e no mundo. A própria questão da inclusão da tecnologia, né? Se colocou a tecnologia para intermediar o atendimento, mas ao mesmo tempo a gente aumentou as iniquidades, porque aquelas pessoas, por exemplo, que não tinham acesso à conexão ou que não tinham literacia digital, né? Saber mexer, como é que eu vou interagir, por exemplo, com o médico remotamente, elas também continuaram sendo negligenciadas pelo sistema de saúde. Então, é importante a gente pegar esse caso, né, que a gente viveu recentemente e pensar, puxa, já que eu tenho informações a respeito de determinantes sociais, a gente já vai entrar especificamente nisso na sequência, né, onde que eu busco essas Aham. informações, por que não incorporá-las nas minhas estratégias, né, e não deixar só para o sistema público de saúde, só para gestores públicos, essa responsabilidade. Então, acho que essa é a grande questão, né, Aline? Isso, é entender que isso é nosso também. Nós que estamos em empresas também, isso é algo que permeia o nosso dia a dia. Então, primeiro de tudo, eu tenho consciência de que isso efetivamente é um problema? Tem. Isso impacta o meu entorno, impacta o meu dia a dia, impacta a funcionalidade da minha equipe, dos meus colaboradores? Sim. Então, depois que eu tenho essa consciência, treinamentos e capacitações, por exemplo, são extremamente importantes sobre, não é treinamento e capacitação não é apenas de conscientização, de saber, de trazer a consciência a isso, mas a esses assuntos, né, de determinantes sociais, mas é sobre como eu incorporo na estratégia da minha empresa e como que eu atendo essas diferentes determinantes sociais dentro da minha própria empresa. Eu acho que esse daí é o primeiro passo. Então, as empresas que elas têm forças de trabalho que são diversificadas e elas tendem, já isso já é sabido, que elas tendem a apresentar melhor desempenho financeiro quando a equidade em saúde é atendida. Então, a equidade em saúde pode melhorar, inclusive, produtividade e reduzir riscos de custos médicos. Quando a gente olha para essa população, como ela realmente é, e não querendo simplesmente passar uma régua ali um corte seco. A gente conseguir fazer essa medida ponderada, quase, né, Ana, de entender os diferentes pesos que a gente constitui, como que cada um, estando no seu maior desempenho, no seu melhor desempenho, tendo as suas necessidades e seus determinantes sociais atendidos, como que isso pode melhorar a produtividade como um todo. E isso inclui também a otimização de benefícios que as empresas estão dando. Então, a gente sabe que o segundo maior custo que a gente tem hoje em dia nas folhas de pagamento das empresas é em relação ao plano de saúde. E isso precisa ser visto. Então, expandir o acesso a um cuidado primário é algo importante que a gente atende essas diferentes, né, determinantes sociais. Um cuidado em saúde mental, que agora, né, teve uma lei recente que as empresas elas se qualificam como empresas que são atentas à saúde mental do colaborador. Tudo isso partiu de uma parte de um órgão público para dentro do setor privado, mas isso não é função apenas dele. Tem outros fatores que a gente também pode endereçar internamente. Por exemplo, também um outro formato é facilitar a navegação dos benefícios. Se a gente pegar, assim, por exemplo, a Walmart e a United Airlines, elas desenvolveram programas específicos para abordar questões como mortalidade materna e acesso ao cuidado primário, entendendo que isso era algo que também os impactava, que esses determinantes sociais impactavam. Tem um livro, Ana, não sei se é um livro ou se é um estudo, tá? Depois eu procuro aqui, eu mando para vocês, que ele colocava assim, quais são os pontos no mundo que se você investisse, você efetivamente mudaria a saúde mudaria o curso da humanidade. E muitos Uhum. deles estavam, por exemplo, endereçados à mortalidade materna, vacinação, literacia, educação mesmo materna, como que isso impacta? Então, você veja, a United Airlines e a Walmart, eles também estão caminhando para isso, eles estão entendendo tanto que isso impacta a produtividade deles também.
Sim, Outro são as ponto. empresas reconhecendo, né, que também são, reconhecendo seu protagonismo na questão da gestão de saúde populacional também, né, não deixar só na função do Estado, e que é importante também, né, e a gente não pode desconsiderar, mas também todo mundo fazer o seu papel, porque quando a gente incorpora e vai fazer um programa de gestão de saúde populacional na empresa, a gente acaba trazendo algumas soluções que a gente sabe que funcionam, né, então, por exemplo, fazer uma navegação de enfermagem, trazer uma atenção primária para dentro do ambulatório, por exemplo, mas às vezes a gente desconsidera essas informações que são cruciais para o curso da doença, né? Então, eu tenho pessoas, dois diabéticos que trabalham às vezes no mesmo setor, mas um tá em situação de vulnerabilidade social muito maior que o outro, e ele vai aderir menos, ele provavelmente vai não o acesso dele é mais prejudicado à saúde, ao tratamento, então tudo isso pode fazer com que a gente tenha desfechos distintos, às vezes, para populações que, quando a gente segmenta, elas estão na mesma caixinha, né? Ou seja, eu vou monitorar os diabéticos. Então, isso acho que é bem legal a gente reforçar, porque a gente tem alguns dados que são subutilizados, né? Ou, na verdade, nem são utilizados dentro das organizações para a gente endereçar um pouco mais ou ainda entender a condição social daquele paciente para que a gente possa ser um pouco mais assertivo nas ações de saúde, né? E até entrando um pouquinho nesse tema sobre os dados, né? Porque o objetivo aqui é a gente falar um pouquinho como os dados podem ajudar a gente no entendimento das ações e nas intervenções mais adequadas. O que é importante a gente falar? Porque até porque a questão da inteligência artificial está muito em alta na área da saúde, mas eu sempre digo que a questão das técnicas computacionais que vão conseguir aí analisar, fazer análise de múltiplas variáveis, fazer diversos cruzamentos, as estratégias de pré-processamento dos dados, para minimizar risco de viés, por exemplo, elas estão aí, elas estão bem estabelecidas, né? Então, em relação à ciência de dados, os algoritmos e as modelagens, nós já estamos muito avançados. Onde que a gente ainda está engatinhando, vamos dizer assim? A gente está engatinhando, na verdade, na utilização dos dados, né? Saber onde, por exemplo, eu coleto esses dados, ou se eles já estão ali, como eu utilizo esses dados, para que aí sim eu consiga usar recursos computacionais, seja IA, seja ferramentas estatísticas, né? Acho que a questão não é como a gente vai chegar lá, mas é sim como a gente vai utilizar esses dados. E as organizações, será que elas estão considerando esses dados para realizar suas análises? Então, quando a gente entra em que tipo de dado a gente utiliza, em nível macro, a gente tem aí recentemente o recenseamento que foi feito, em que a gente tem dados demográficos e socioeconômicos da população. A gente tem o PNAD, que é uma pesquisa nacional de amostra de domicílios, onde a gente tem ali informações sobre trabalho, rendimento, educação, habitação. A gente tem os dados do DataSUS, os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, os dados do Sistema de Informação sobre o Nascimento. Então, tem várias informações ali que já conseguem dar para as organizações um panorama macro. Né? Mas, Ana, tudo bem, a gente tem dados macros, a gente não consegue chegar a nível do indivíduo, e quando a gente está falando, de repente, de uma empresa, de uma operadora de plano de saúde, ou às vezes até mesmo um hospital, como que isso fica, né? E aí vale a pena a reflexão a todos que atuam na área, que a gente tem vários registros eletrônicos de saúde, né? A gente tem os dados que são registrados lá no momento do atendimento, a gente tem informações, por exemplo, aí pensando um pouco mais em empresas, a gente tem informação lá do e-social, em que a gente tem por obrigação registrar essas informações, ou seja, elas podem ser utilizadas, a gente já tem dados, por exemplo, socioeconômicos e dados demográficos ali que são interessantes. A gente tem o ponto de contato, por exemplo, da saúde ocupacional, que ainda a gente já vem, né, discutindo muito, Aline, há muito tempo já sobre isso, que ainda é subutilizado também, né? A gente tem um contato super rico do médico do trabalho no momento da aptidão ao trabalho, a gente coleta um monte de informação para ver se aquele funcionário está apto ou não, e com aquelas informações muitas vezes não se faz nada. E ali a gente tem uma riqueza muito grande. Além disso, a gente tem também, aqui na UAB a gente também faz muito isso, que é aplicar os questionários de saúde. Então, por exemplo, se eu tiver num cenário em que eu não tenho nada, né? Puxa, não tenho nenhum dado de determinante social, Ana, acho que não vai dar para trabalhar, a gente pode coletar, né? Então, acho que isso é importante. Os inquéritos de saúde, os questionários de saúde, eles trazem muita informação sobre estado de saúde, autopercepção. Já de um tempo para cá, a gente também tem incluído as informações sobre apoio social, ou seja, eu sou uma pessoa
doente, eu tenho apoio efetivamente para me cuidar, ou sou uma pessoa sozinha, né? Então, essas são informações que são facilmente coletadas. Eu tenho interesse em melhorar a minha saúde. Uma das últimas perguntas do nosso questionário são: eu quero realmente mudar? Quando a gente pergunta lá sobre exercício físico, tem alguma situação que te impede de fazer exercício físico? Eu quero melhorar a minha qualidade de vida? Então, só ali a gente também consegue coletar. Mas isso eu estou falando de um cenário em que a gente precisa coletar, mas a gente tem muito dado registrado, né? A gente tem muita Muita informação lá oportunidade, né, que Ana? muita oportunidade da gente cruzar esses dados. E é o que a gente vem fazendo, e a gente vem percebendo que com esses dados a gente já consegue, por exemplo, mapear um itinerário terapêutico diferente do outro, de situações muito similares de saúde, mas porque a gente tem um determinante social específico, muda totalmente a trajetória desse paciente. A questão do determinante social, quando a gente incorpora na análise de dados, acho que a principal questão é que para a gente conseguir avaliar os efeitos dos determinantes sociais, normalmente a gente leva muito mais tempo, né? Então, por exemplo, a gente de fato conseguir associar a renda é um fator que está associado, por exemplo, a uma piora no quadro da reabilitação do paciente que sofreu AVC. Normalmente você tem estudos mais longos, né? E isso acaba demorando um pouquinho mais para a gente conseguir fazer essas associações. Mas como já tem muita questão, muitos estudos publicados a respeito disso, por que não pegar esses insights lá? Puxa, eu sei que renda é um ponto importante no desfecho do paciente com doença cardiovascular. Ah, eu vou criar um programa no meu hospital, eu vou criar um programa dentro da minha empresa, dentro da minha operadora para doenças cardiovasculares. Renda é um ponto que eu preciso considerar. Como que eu coleto? Empresa, né? Já que a grande parte das empresas são as contratantes do plano de saúde. Você tem como me passar faixa salarial? Ou vamos criar aqui escalas, né? Não precisa passar o salário todo, mas me passa a escala, onde que ele se encontra, dá para a gente usar a classe social definida até pelo próprio IBGE. Então, a gente consegue puxar essas informações e talvez começar a moldar intervenções mais adequadas considerando aquela realidade. A gente não pode esperar, por exemplo, que uma pessoa que tenha uma prescrição médica X, mas ela não tem condições, de repente, de comprar o medicamento, que ela faça uma adesão terapêutica adequada. Ela vai comprar quando ela pode, depois ela não pode mais. Então, tudo isso tem uma interferência muito grande e precisa ser considerada. E aí eu já tenho mais de 15 anos de experiência em gestão de saúde populacional e eu posso dizer com muita certeza que poucas são as organizações que estão olhando para isso, né? Então, acho que um dos benefícios aí de trazer a discussão dos determinantes sociais é começar a olhar, puxa, dentro dos meus registros aqui, o que efetivamente eu consigo usar que seja relevante para que eu consiga fazer intervenções de saúde mais adequadas. E aí, falando, Aline, dessas intervenções efetivamente, né? A gente também vem discutindo já há algum tempo, considerando os determinantes sociais. Já que eu tenho essa informação, o que que eu faço com ela? Como que eu vou intervir? Eu coletei a informação, analisei, vi aqui que eu tenho um cenário específico para essa população. Como que os determinantes sociais, essas informações dos determinantes sociais, podem me ajudar na construção, por exemplo, de um programa mais adequado, um programa que seja, que vai endereçar efetivamente as necessidades de saúde da população. Se você pudesse falar um pouquinho, seria bem legal você contar um pouquinho das nossas discussões e da sua experiência também. Perfeito. Assim, quando a gente monta um programa, ele tem fases, né? Primeiro eu tenho que identificar essas pessoas, depois eu vou efetivamente executar e eu vou avaliar o que eu estou falando. Então, em cada um desses momentos, a gente tem a oportunidade de colocar esses determinantes como fatores importantes e decisivos para isso. Então, por exemplo, na primeira fase, em que eu preciso saber quem que eu preciso buscar, você tem alguém aqui que veio ali do SUS também, assim como eu, que tem nossa origem lá no SUS? Quem que vem no programa de diabéticos? O diabético é o que tá bom, não é o que tá Uhum, ruim. Então, esse que tá ruim, por que que ele tá ruim? Então, quando a gente consegue, por exemplo, igual a Ana falou anteriormente, através de inquéritos, já perguntar, é, já identificar, levantar esses pontos relacionados a determinantes sociais, isso é muito importante. Eu tenho dois diabéticos, mas um deles tem vulnerabilidade social. Quem que eu vou priorizar? Eu priorizo a pessoa que também que está relatando que tem uma vulnerabilidade social, que tem, por exemplo, critérios, né, que a gente já entende que agravam e pioram a saúde deles. Então, a gente consegue, através disso, priorizar essa pessoa, para que a gente consiga intervir, que daí entra na segunda parte, a gente consiga intervir mais nessa pessoa. Como que a gente faz isso?
Por exemplo, eu pessoalmente eu gosto muito do cuidado baseado em densidade assistencial e não em aprazamentos. Aprazamentos a gente trata todos os hipertensos, todos os diabéticos. Primeiro que a gente quebra a pessoa em diversas linhas, né? E depois a gente fica segmentando em acompanhamentos. Não é algo que hoje que eu gosto de trabalhar, não entendo mais tanta funcionalidade mais em relação a isso. E eu gosto de densidades assistenciais, em que eu vou dar mais para quem está precisando de mais. Uma pessoa que tem ali uma classificação de risco, de alto risco, eu vou dar mais atenção para essa pessoa porque ela está precisando mais nesse momento. Quando eu consigo resolver a situação, a gente consegue fazer espaçamentos menores. Então, não fica uma linha, né, cheia de pontos separados, né, espaçados de forma uniforme, mas eu tenho concentrações para quem está precisando de mais. Baseado também, eu posso ter isso aqui baseado em determinantes clínicos, determinantes de saúde, do modo geral, né, que entram e afetam a vida dessa pessoa. E no final, a gente tem ali na terceira parte o próprio resultado. Avaliar esses resultados e levar esses resultados como consideração, levando em consideração esses determinantes sociais também. Como que eu faço isso? Por exemplo, estudos científicos que colocam em análise esse foco. Isso é extremamente importante. A Ana citou aqui agora um caso, por exemplo, de como que renda está associado com a saúde, com AVCs, né, Ana? Que foi que você citou Isso. nesse momento. Então, Uhum. quais outros determinantes eu consigo encontrar correlações? O que que eu consigo entender e a partir desse resultado que eu tenho, dessa avaliação que eu fiz, qual é a decisão que eu tomo? Será que isso daqui, por exemplo, aqui na Xenia a gente coloca essas pessoas para avaliar e recoloca em priorização de busca ativa com periodicidades diferentes. Eu não posso priorizar essa pessoa num formato diferente? Eu preciso ter só 3 níveis de priorização, baixo, médio e alto risco? Ou eu consigo detalhar isso mais para eu ser muito mais assertiva para a necessidade dessa pessoa? Faz mais sentido ser mais assertivo, correto? Para quem está precisando de ajuda, imagina, eu estou lá no contato, Ana, imagina, eu te ligo para fazer um monitoramento. E aí você está assim, em luto franco, porque perdeu alguém que você gosta muito. E eu falo, tá, mas eu sinto muito, mas como é que tá a tua glicemia mesmo? Que eu preciso anotar aqui. Não, pela densidade a gente consegue colocar mais contatos no momento que a gente precisa mais, porque eu não vou ligar para essa pessoa só mês que vem. Então, isso é muito importante, porque a gente acaba trazendo muito um cuidado pessoalizado e personalizado também para essa pessoa que precisa de um atendimento ou de uma intervenção diferente nesse momento. E aí E a até gente pegando. Desculpa, pode concluir que eu quero pegar um gancho depois da questão dos Não, não, eu recursos. ia até Pode te falar. devolver uma pergunta agora, para a gente Ah, analisar esse ponto de vista, entendeu? Como que eu incorporo? E o que que eu analiso do ponto de vista da gestão? O que que se então, para fazer isso? e até pensando no que você falou, né? Puxa, eu tenho um script de contato na minha navegação de enfermagem, no meu programa de saúde, e de repente, se eu não considero outras questões, eu estou cumprindo o meu script e eu acabo não sendo efetivo, né? Então, isso é uma questão também lá de desfechos de saúde lá na frente. Mas ouvindo você falar um pouquinho, me veio na cabeça até uma questão da utilização dos determinantes sociais, não só para a gente melhorar os desfechos, e esse eu acho que é a questão principal, mas para a gente melhorar o custeio, o recurso, né? Então, quando a gente pensa em programas de gestão de saúde populacional, em qualquer ambiente, né? Em qualquer SUS, não SUS, eu acho que é importante a gente pensar que a gente tem recursos limitados em qualquer frente, na saúde suplementar e na saúde pública, a gente tem recursos limitados, então eu preciso de fato priorizar quem vai usufruir mais daquele cuidado, né? Uma navegação em saúde, uma linha de cuidado, uma coordenação de cuidado, não uma linha, uma coordenação de cuidado bem feita, ela precisa sim ser bem, ela é custosa, ela precisa sim considerar isso, porque eu não posso investir, e aí é do ponto de vista do gestor, né? Porque a gente também não pode esquecer que a gente gostaria muito de resolver, endereçar todos os problemas sociais e todos os problemas relacionados à saúde, mas a gente tem recursos, então assim, eu preciso selecionar efetivamente quem vai se beneficiar mais, né? Isso. Aquele crônico que está sendo que ele tem uma adesão terapêutica adequada, ele vai no posto de saúde periodicamente, ele continua pegando a medicação dele com frequência dentro do período estipulado, ele não tem nenhum risco, né? Tá bem, a família, a família tem núcleo familiar
bem adequado, ele mora numa região que ele tem acesso a saneamento, porque a gente nem Casa de entrou nesses, alvenaria, casa de alvenaria, né? divorciado Acesso. inteirinha, né? Então, pois é, tudo isso precisa ser considerado. Então, se ele tem tudo isso, é diferente das vezes do vizinho dele, e no Brasil a gente tem umas desigualdades tremendas em bairros em que você for segmentar o IDH específico daquele bairro, você está olhando média, você não está olhando as realidades, né? Então, você tem bairros em que você tem prédios de primeira linha e na sequência, 3 quadras depois, você tem gente morando em casa, né, de chão batido. Então, você precisa considerar isso no momento de saber quem você vai colocar, taguear, vamos dizer assim, para o seu programa, porque aí você vai fazer com que aquele recurso que é destinado para programa, para você efetivamente coordenar o cuidado, ele seja bem empregado. Então, do ponto de vista do gestor, isso é super importante. Então, quando a gente faz todos esses mapeamentos, né, não só incorporar o determinante social, para que a gente faça esse trabalho mais personalizado, vamos dizer assim, é importante a gente pensar em análises a nível macro, para a gente também entender, puxa, eu tenho um recurso para essa população se comporta dessa forma, essa tem um desfecho X, essa tem um desfecho Y, o recurso vai para essa população especificamente. Então, é importante, quando a gente fala de determinantes sociais, a gente não pensar só no desfecho, que é o principal o resultado que a gente quer, o desfecho de saúde, mas a gente precisa pensar também que para eu conseguir esse desfecho, eu preciso ter recurso e o recurso precisa estar bem Bem, alocado. é E isso, colocar quase que uma segunda camada, né, em cima disso. Não é apenas a care gaps, não é só apenas os gaps de cuidado. Porque às vezes o gap de cuidado está até feito, mas como que tá os determinantes sociais? Porque isso também impacta na pessoa. Não é apenas fazer, mas é conseguir medir isso. Você agregar complexidade de dados para melhorar essa análise. Você consegue fazer uma clusterização, uma filtragem com muito mais riqueza e mais assertividade também. Então, se vocês exato. olharem, às vezes, os programas de operadoras, não é infrequente você ver muitas pessoas de baixo risco. 98% lá que está inscrito é baixo risco. Cadê quem está precisando? Onde que estão essas Exato, pessoas? Qual está sendo? Essa pessoa já teve um infarto. Qual que está sendo a barreira? Entendeu? Então, isso que é exatamente. muito importante, porque a gente entra com um segundo olhar, né, Ana? Exatamente. E isso é mais desafiador aí, pensando do ponto de vista da operadora, porque elas não são um sistema de saúde, né? Elas vão intermediar a necessidade com a rede, mas elas não são um sistema de saúde. Então, ela também tem dificuldade de transitar o usuário na rede, por exemplo, quando ele tem livre escolha de prestador. Então, às vezes, você pode até indicar, ó, você teve uma situação aqui, infartou, precisa fazer uma reabilitação. Mas, ó, esse é o prestador que você deveria ir, continua lá. Não, mas daí alguém indicou que ele deveria ir no outro, e nisso ele se perde. Agora já estou me sentindo bem e não vou mais. Então, quer dizer, existe todo um contexto também quando a gente implementa programas, que é além do contexto do paciente, a gente precisa considerar o contexto do acesso dele também, né? Então, isso é bem importante. E outra questão, além do ponto de vista do recurso macro, o que é importante a gente também considerar? Recursos humanos. Então, por exemplo, quando a gente avalia lá uma jornada assistencial, um itinerário terapêutico, bem pensando no ambiente intra-hospitalar, né? Consigo mapear hoje toda a jornada desse paciente dentro do meu ambiente hospitalar e eu consigo perceber, por exemplo, que pessoas negras têm menos acesso, por exemplo, a trombolítico em caso de tratamento de AVC, por exemplo, né? Então, será que isso é uma questão? Não estão seguindo o protocolo? Por uma questão de raça, cor, que está atrelado hoje no Brasil muito forte a questão de escolaridade e renda. Será que por conta disso ele não chegou adequadamente no momento que sentiu os sintomas? Ele atrasou um pouco mais? Isso teve interferência, por exemplo, na minha terapêutica no ambiente hospitalar? Então, todo esse mapeamento é interessante. E aí eu volto na questão dos recursos humanos, que até para eu entender como eu vou dimensionar o meu recurso humano dentro do ambiente hospitalar. Será que eu preciso capacitar melhor, por exemplo, o meu time de saúde para um acolhimento diferenciado? Né? Então, Uhum. tudo isso é importante. A gente vê várias discussões na literatura que trazem isso, né? Mapeando iniquidades dentro do ambiente hospitalar. Por vários motivos, seja até em algum momento racismo, né? Então a gente precisa entender, e os dados estão lá, a gente coleta.
né? A gente coleta, por exemplo, raça no momento da admissão, né? Então, a gente tem essa informação. Então, é interessante pensar, e aqui eu tô saindo um pouco, né, pegando várias frentes de saúde para a gente tentar falar aqui para quem está nos ouvindo que a gente tem informação ali, que de repente tem algumas perguntas que podem ser respondidas com os dados que a gente já tem, né? Acho que essa é a grande questão. E falando em dados que a gente já tem, eu tenho ouvido muito, quando a gente pensa quando a gente vai aí para congressos, seminários, né, discussões sobre o rumo da saúde agora com os dados, e eu tenho visto muito, Aline, não sei se você também, aquelas discussões do tipo, quando a interoperabilidade começar a entrar a vigor, aí sim a gente vai fazer saúde orientada por dados, né? Eu não sei se você tem ouvido isso, mas é o que eu tenho Constantemente. escutado muito. Então, quer dizer, a gente está sempre deixando para depois aquela base que a gente pode analisar hoje, né? Quer Mais ver ou outro menos dado, isso. Ana? Tem um recente que, infelizmente, uma mãe de uma amiga minha virou estatística, que Uhum. é de mulheres com meia idade que têm histórico de saúde mental serem mais negligenciadas com eventos cardíacos. Pois é, então quer dizer, a gente tem Tá ali, várias. tudo coletado. Agora, é isso, a gente fala quando a gente tiver todos os dados, mas o que que eu estou fazendo com o que eu já tenho? Exatamente, com certeza esse estudo que ela fez, ela tinha o dado lá e resolveu analisar, né? Então, acho que essa é a grande questão. A gente está sempre esperando uma integração massiva de dados para que a gente consiga trazer soluções. E aqui, de nenhuma forma, eu estou dizendo que não vai ser importante a gente interoperar dados, né? Mas isso, pensando até em nível mundial, o mundo ainda, né, está engatinhando, né? A gente tem iniciativas que são um pouco melhores, que andaram mais, mas ainda assim, quando a gente pensa na questão da Rede Nacional de Dados em Saúde, a gente ainda tem alguns desafios, mas a gente está muito páreo com vários países desenvolvidos. Ou seja, eles ainda não endereçaram esse problema como um todo, a gente ainda não. Mas o que a gente precisa é fazer como os outros países, que é olhar o que a gente tem, né? Então, olhar o que a gente tem hoje registrado, quais são as hipóteses, e veja, que não é cruzar tudo com tudo para ver se a gente encontra alguma coisa, né? Muito pelo contrário. É a gente saber que problema que a gente quer resolver, ou que problema que a gente imagina que esteja acontecendo na minha instituição, e que eu olhando o dado que eu tenho hoje, de repente me dê um norte de ação, né? Senão a gente acaba também indo muito nas soluções padrões de mercado. Eu preciso fazer atenção primária, eu preciso fazer dentro do meu ambiente hospitalar, eu preciso fazer o mapeamento da jornada, e todo mundo tem que seguir aquele itinerário terapêutico, independente de outras questões relacionadas. Então, a gente acaba indo muito dentro de caixinhas e que, na verdade, a gente está desconsiderando o que é mais importante, né? Quando a gente pensa aqui que alguns estudos sugerem que os determinantes sociais da saúde são responsáveis por 30 a 55% dos resultados de saúde, só com essa informação de se pensar, né? Puxa, por que que ninguém está olhando para isso, né? Ou por que que não se olhava tão atentamente para isso e foi a pandemia aí que trouxe esse... que escancarou mais, né? Sempre teve discussão, a gente sabe que isso essa é uma discussão que já acontece há muito tempo, mas agora ela está no centro, né? Quando a gente vê aí quais são as tendências de análise de dados ou de soluções de saúde futura, os determinantes sociais aparecem lá, mas ainda com muita dificuldade de serem endereçados, né? Eu acho que essa é uma questão importante, principalmente do ponto de vista do recurso do atendimento, né? O gestor pode entender como importante, mas o médico, ele tem, por exemplo, uma forma de atendimento que ele desconsidera. A equipe de enfermagem não foi treinada para isso, né? Então, isso tudo é bem importante. Acho que se você pudesse falar um pouquinho, Aline, sobre capacitação, né? Acho que você tem aí uma equipe que você coordena, que faz navegação de enfermagem. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre como a gente muda essa chavinha, né? Como que eu começo a sensibilizar as pessoas para esse olhar um pouco distinto, né? Que não foi ensinado lá na universidade, né? E como que a gente vai tentando aos poucos mostrar esses resultados, né? Acho que nada melhor do que profissionais verem na prática, puxa, incorporei essa informação, mudei a forma de atuar e estou com resultados melhores, mas até que a gente chegue nos resultados, como que tem sido esse desafio para você? Tem sido um desafio, e de fato, porque no começo é bem engraçada o time de enfermagem, eles assustam um pouquinho. A gente não está reinventando a medicina, tá? Tá tudo do mesmo jeito. A diferença é uma provocação que a gente faz, que a gente inverte
esse paradigma, né, de que eu não parto da doença para fazer uma construção de cuidado, né? Eu faço o contrário, eu sei, eu tenho determinantes de saúde, determinantes sociais, determinantes diversos, né, que eu avalio desse paciente para daí que isso daqui culmina em doenças que são as doenças padrões, e aí eu monto um plano de cuidado baseado nesses fatores que eu tenho inicialmente que eu avaliei. Então, é um pouco diferente para elas no início, só que é muito engraçado, porque você vê que no início elas ficam, elas olham e falam, nossa, isso é diferente. Mas quando elas começam a usar isso no dia a dia, elas veem que faz absolutamente toda a diferença. Elas veem um protagonismo em poder realmente ajudar o paciente, em melhorar o cuidado dele, melhorar o entendimento que ele tem sobre a doença, melhorar o comportamento dele em relação à doença, que são coisas diferentes, e diminuir a quantidade de sintomas. A gente foca muito nesse terceiro item, que é reduzir sintomas, mas isso não é tudo. Então, muitos Exato. pacientes têm capacidade para ter uma diminuição de sintomas bom, mas eles não têm necessariamente um entendimento sobre a doença adequado, o comportamento deles também não está adequado. Eu tenho pontos na minha vida de determinantes sociais meus que também não tenho isso como uma forma excelente, assim, um alto desempenho, e ainda assim eu sou médica, veja. Exato, Então, para ver como os não é, a desafios são ainda gente maiores, né, com populações que têm mais dificuldade de entendimento da sua própria condição. e isso é importante, porque a gente usa isso para conseguir priorizar. Eu não preciso falar com todo mundo, eu preciso falar com as pessoas certas. Como que eu encontro essas pessoas? Não é apenas Exato. encontrar a doença, mas é encontrar a pessoa que, como você também colocou antes, a pessoa certa no momento certo, porque se ela não quiser trabalhar isso, não adianta, a gente não vai Não tem conseguir. ligação, não tem busca ativa que resolva, né? Não tem, e não vai ter esforço. Você veja, de todo mundo aqui que faz gestão populacional sabe como que é desafiador a gente diminuir essa taxa de conversão, que às vezes é 1 para 10. Eu já cheguei, teve programas que a gente já fez que tinha que ligar para 8 para cadastrar um. Então a gente sabe que é Exato. desafiador e depois manter essa pessoa engajada. Então, esses determinantes, eles nos ajudam a encontrar as pessoas certas, porque eu falo assim que tem alguns momentos chave que a gente encontra esse paciente, que é a pessoa que está ali por amor querendo se cuidar, por dor querendo se cuidar, e esse é um momento que para a gente, né, para nós profissionais da saúde, é mais fácil da gente captar essa Sim, pessoa, ou por repetição, que a gente tem que ficar falando para a pessoa que ela tem que se cuidar, que ela tem que se cuidar. Só que isso também tem limite. A pessoa hoje em claro. dia vai lá e dá um sair, né? É, vou bloquear. Vou bloquear esse número aqui. Então, é importante que a gente traga isso para conseguir ser mais assertivo e gerir melhor essas pessoas. Eu não preciso, talvez, falar com todo mundo, eu preciso falar com as pessoas certas, né? Com certeza. E até, assim, para a gente fechar a nossa discussão em relação aos dados, né, já que a gente coleta, eles estão lá. O que é importante, aí pensando em capacitação dos recursos humanos, dos profissionais de saúde, a gente não pode esquecer de um conceito que em inglês ele chama fitness for use, traduzindo ele seria mais como uma aptidão, aptidão para o uso. Ou seja, eu preciso capacitar esses profissionais também para que eles coletem o dado adequadamente. Né? E normalmente esse conceito de aptidão para o uso, o que ele quer dizer? Eu vou coletar, por exemplo, eu sou médico, eu vou coletar os dados que são interessantes para o meu desempenho profissional, ou seja, evoluir o paciente, eu não estou tão ligado, por exemplo, para coletar dados sociais, né? A enfermagem também. Então, o que é importante quando a gente fala de dados em saúde? Porque fica muito, a gente tem tantos dados sendo gerados, a gente vai criar vários modelos para predizer quem vai adoecer, para quem vai custar mais, isso tudo é possível, mas se eu não tiver o dado coletado adequadamente, eu vou ter problemas nesse meu resultado vai ser enviesado, ou eu vou ter resultados que não vão me ajudar na prática. Então, para fechar um pouquinho desse conceito de utilização de dados de determinantes sociais, se eu tenho a coleta sendo feita dentro do meu ambiente, eu preciso também capacitar as pessoas para a importância daquilo, né? Então, a gente que trabalha muito, por exemplo, com dados de sinistro, os dados de sinistro, eles são dados de pagamento. Então, por que que a gente tem tanta inconsistência no dado de sinistro? Porque ele é um dado que ele não é dado de saúde, quem está coletando normalmente é quem está fazendo a guia do paciente. Então, ele é uma guia de pagamento, ele não tem uma função, ou até então não tinha, uma função para você analisar, por exemplo, resultados de saúde olhando dados de pagamento, né? Então, é importante, quando a gente fala também de capacitação, esse olhar, obviamente, muito mais sensível ao cuidado, mas também, se a gente quer trabalhar com dados e que os dados
nos ajudem a tomada de decisão, que a gente consiga aí criar bons modelos para que a gente seja mais eficiente do ponto de vista operacional, do ponto de vista de recurso, a gente também precisa começar a sensibilizar as pessoas de que a gente só vai ter bons modelos e bons resultados analíticos se a gente coletar o dado adequadamente. Então, entra naquela questão, puxa, preciso ter um cientista de dados aqui olhando os meus dados. Sim, ele é muito importante, cada vez mais a gente precisa também ter cientistas de dados que tenham conhecimento técnico em saúde, mas a gente também precisa olhar do outro lado. Se eu estou gerando informações, se eu tenho aqui registros de saúde, sou um hospital, sou uma operadora, sou uma empresa que faz programa de saúde, por exemplo, eu preciso ter esse dado sendo coletado, registrado adequadamente, para que eu consiga efetivamente ter uma visão mais real, mais fidedigna do meu cenário de saúde. Claro, a gente vai ter sempre imperfeições, a gente tem técnicas para isso, felizmente, a gente consegue trabalhar com técnicas computacionais para a gente reduzir esses ruídos, mas é importante também, quando a gente pensa em capacitação, coletar adequadamente, tá, tudo bem, eu coletei o dado, agora a gente vai analisar esse dado, quem vai analisar esse dado, né? Preciso ter gente técnica também da área da saúde, por isso é importante essa interface do pessoal que faz análise e do pessoal que valida o resultado, né? Então é importante quando a gente pensa em análise, preciso analisar esses determinantes sociais com alguns desfechos aqui, vou analisar custo. Chamar também a equipe técnica para dizer, não, é isso mesmo, né? Então, quando a gente pensa também em uso de inteligência artificial, tudo isso a gente precisa ter uma equipe aí multidisciplinar, e aí vai para o meu desfecho aqui, Aline, da nossa conversa, que é a cooperação, né? Então, quando a gente fala de cooperação, eu falo de cooperação a nível institucional, ou seja, todas as equipes trabalhando para que efetivamente a gente consiga fazer uma análise de gestão de saúde populacional orientada por dados, com determinantes sociais, mas quando a gente fala de cooperação, é importante também a gente olhar o que a gente gosta de falar, é o ecossistema de saúde como um todo, né? Então, a gente não precisa ter o Open Health funcionando a pleno vapor, mas será que eu não consigo? Puxa, eu sou uma empresa que trabalha com consumo de medicamento, com PBM. Ah, você é uma empresa, uma operadora de plano de saúde. Será que a gente não pode olhar essas informações, ver se faz sentido? Será que quem está em maior vulnerabilidade econômica, por exemplo, está comprando mais medicamento no PBM? Não está. Né? Então, tudo isso é cooperação entre empresas para que a gente também consiga ter resultados de saúde mais globais, né? Então, todo mundo olha o seu, obviamente, não é dizer não a isso, mas se a gente conseguir fazer essa cooperação, é importante a gente ver que a gente pode fazer muito mais do que a gente faz hoje, né? Não sei se quer fazer alguma consideração sobre isso também, mas acho que a cooperação, se a gente pudesse trazer uma palavra final aqui para o nosso webinar de hoje em relação a determinantes sociais da saúde, talvez a cooperação faça sentido. E não a cooperação a nível de rede nacional de dados em saúde, aquela mais idealizada e que vai acontecer, mas ela tem também um nível de maturação, mas aquela cooperação como eu e você a gente faz, por exemplo, né? A gente trabalha aí as duas em frentes distintas, em organizações distintas, mas a gente faz muita cooperação de troca de informação, troca de dados também, para que a gente consiga, dentro de cada frente, que a gente consiga trazer mais resultados palpáveis de saúde, que eu acho que esse é o grande objetivo, né? Eu acho que tem uma coisa importante, né, nessa cooperação, que é o foco. A gente tem foco em produzir ciência. A gente está produzindo ciência em relação a isso. Então, não é uma competição, não é quem vai trazer maior desenvolvimento de produto específico para cada uma das suas empresas, mas é como a gente consegue cooperar para realmente construir uma ciência que impacta a saúde da vida dessas pessoas. Eu acho que mudando esse foco, tendo um foco primeiro, né, Ana? Então, quando a Sim, gente com tem um foco, certeza. a gente capta os dados de uma forma mais efetiva. E para que eu vou usar isso? Eu brinco que a gente chegou num ponto de desenvolvimento que as empresas elas não têm tantos diferenciais assim competitivos uma com a outra, sabe? Elas são muito parelhas. Mas o quanto você devolve para a sociedade do que você está fazendo, eu acho que esse daí talvez vai ser o grande diferencial no futuro. Ah, com certeza. E acho que essa cooperação é que vai fazer cada uma se desenvolver dentro daquilo que é expert, né? Então, cada uma vai conseguindo puxar as suas frentes
e vai se desenvolvendo naquela frente. Então, puxa, né? Quem sabe fazer programa, incorporou dados de determinantes sociais, está com resultado. Né? Então, tá vendo que aquilo ali, por exemplo, internei menos, foi menos ao pronto-socorro. Puxa, que legal. Agora, o que que eu posso fazer, por exemplo, para uma empresa que trabalha com análise de dados? Ó, tá aqui os meus dados, o que que a gente consegue extrair de informação? E assim a gente vai criando uma cooperação. Que não necessariamente ela é macro, mas aí assim a gente vai conseguindo dizer, ó, o caminho então para você analisar o desfecho lá do seu programa é esse, porque a gente que é expert em análise de dados, a gente conseguiu ver isso nos seus dados que de repente vocês lá na operação não conseguem ver. Então, acho que a questão da cooperação é bem importante, principalmente quando a gente fala de determinantes sociais, porque a gente tem várias frentes de coleta de informações que estão relacionadas à determinação social e que às vezes não são de posse de todas as empresas hoje que trabalham no mercado. Mas isso não significa, para a gente concluir, que o que está lá, o que está sendo coletado, seja hoje relevante ou não precise ser analisado. Né? Já há muito tempo trabalhando com análise de dados, eu sempre digo que o dado que está lá é melhor do que nenhum dado analisado. Então, comecem a olhar, né? Olhar ali o que está acontecendo com aquele perfil de população. Será que eu estou tendo desfechos piores nessa realidade? Começando pequeno e, de repente, propondo ações mais macro, considerando os determinantes sociais da saúde, que são tão importantes e que serão certamente aí o norte para uma gestão de saúde populacional mais efetiva. Nós estamos chegando ao fim, então, desse webinar da ZAP. Eu, em nome da ZAP, eu queria agradecer a presença de todos vocês. A gente vai deixar aberto aqui um pouquinho para perguntas, caso tenha. Vamos dar uma olhadinha se tem alguém que queira fez alguma consideração ou que fez alguma pergunta aqui no nosso chat. Mas, caso não tenha, a gente também está disponível aí nos canais da ZAP para tirar as dúvidas de vocês na sequência do nosso webinar. Eu queria agradecer a todos, foi um prazer, Aline, estar aqui com você, discutindo esse assunto que é tão caro para mim, e eu sei que também é para você, né? Então, a gente começar a ter olhares um pouquinho diferentes do de praxe é importante, e poder falar isso num webinar da Hospitalar e da a ZAP é bem importante, que a gente sabe que são aí instituições referência, e certamente se a gente conseguir tocar um pouquinho das pessoas para esse tema que é bem sensível, com certeza já valeu aqui a nossa discussão. Sem dúvida, gente. Cooperem, comecem pequeno, tenham foco e conversem com seus amigos, com as pessoas. Tenho certeza que todo mundo aqui tem uma rede de referência também, de que vocês troquem experiências. Isso é muito importante. Mais do que esperar um alinhamento dos astros para que todos os dados em conjunto sejam passíveis de ser analisados uma vez, é começar. Então, comece pequeno e aí a gente aí vai evoluindo. Eu acho que é o principal. Cooperem e devolvam. Eu acho que isso é bem importante. Com certeza. Aline, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Foi muito bom estar aqui com você. E eu agradeço todos que ficaram nos assistindo aqui. Foi um prazer. E a gente fica à disposição caso tenham dúvidas aí na sequência. Obrigada, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. À disposição. Tchau, tchau.